Você sabe qual a diferença entre esperar normalmente e esperar com paciência, pacientemente? A Bíblia vai dizer lá em Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Existem situações na nossa vida, existem momentos na nossa vida em que esperar é algo normal. Você espera às vezes um atendimento para um médico, você espera atendimento num banco para falar com o gerente. Mas e quando você precisa esperar? Quando existe uma enfermidade, alguém que você ama no leito, ou quando, como aquela viúva da Bíblia, que quando o profeta foi até ela e pediu um copo d'água, ela foi buscar a água e no meio do caminho ele falou, prepara também um pão, prepara algo de comer também. E ela disse que só tinha uma última refeição para ela e o filho, que eles iriam comer e iam morrer. Existem momentos na nossa vida em que a gente está como essa mulher, essa viúva, esperando um milagre, ou se conformando, quando parece que o milagre não chega nunca. Aquela mulher já tinha entrado no estado de conformidade, de se conformar com a situação. Porque naquela época era muito difícil para uma mulher viúva. Os seus filhos eram levados muitas vezes como escravos para pagar às vezes uma dívida deixada pelo marido. Aquela mulher, ela estava no auge ali de desespero ou não. Talvez ela estivesse no auge da conformidade. Muitas vezes a gente está no auge do desespero. Como que você pode esperar pacientemente quando você está numa situação de morte, de guerra ou de enfermidade? Ou com os dias contados, a medicina às vezes deu um prazo de validade como se a gente fosse um produto a ser consumido, com prazo de validade para ser vencido. Mas a mão do Senhor está alcançando você e a mim nesse momento. Quando você possa declarar nessa manhã, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem momentos que a gente precisa clamar, tem momentos que a gente precisa colocar para fora nossa voz, nosso clamor e dizer, Senhor, eu dependo de um milagre, porque eu já bati em tantas portas, eu já bati em tantos lugares, Senhor, mas nada nem ninguém pôde fazer algo por mim. E aí vai dizer, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Você sabe o que é um charco de lodo? Você já viu quando chove muito e você pisa e o seu pé atola a fundo? Eu não sei se você já passou por situação de morar em áreas de risco, onde o solo vira como se fosse um mingau e você afunda e você fica preso, como se fosse um terreno, antigamente falava terra movediça, alguma coisa assim que puxava a pessoa para dentro. Aí essa é a situação que Deus está comparando, fazendo um comparativo. Tirei você do charco de lodo e te coloquei numa rocha firme e firmei os seus passos. Talvez você esteja se afundando num problema. Talvez o que você olha e consegue enxergar é o que aquela viúva estava enxergando. Quando alguém te pede algo corriqueiro, como um copo de água, como você pudesse ajudar uma pessoa com aquilo que já lhe sobra, é fácil. Mas você pegar a última refeição, que você vai alimentar o seu filho, que você vai se alimentar e dar para um estranho que aparece na sua porta, uma pessoa que vem lhe te pedir a última coisa que você tem, aí a coisa fica mais difícil, não é verdade? Às vezes a gente está numa situação tão difícil e alguém bate a nossa porta precisando de algo que esteja no nosso limite. E aí
O que que Deus vai fazer? Estou mudando ali, estava no anúncio, estou ouvindo no YouTube. O que que Deus vai fazer? Muitas vezes Deus vai colocar você em prova. Quando você pede algo para o Senhor. Talvez aquela viúva estivesse já pedindo, orando, antes dela dizer e declarar: essa é minha última refeição. Você percebeu aí que Deus não chega na hora errada? Deus não tarda, não falha? Aquela mulher foi num gesto de fé e obediência à voz daquele profeta. Foi lá e preparou. Imagina que o coração daquela criança, e com fome, ver sua mãe preparar uma deliciosa refeição, com fome, o cheiro exalou, o cheiro de um bolo, de um pão, é um cheiro tão gostoso. Imagina alguém com fome sentir aquele cheiro. Imagina a alegria daquela criança em poder se alimentar. Tem coisas que você não pode compartilhar, porque alguém que está do seu lado pode entrar em desespero. Tem coisas que você tem que viver o seu propósito com Deus, ouvir a voz profética do Senhor, e você não pode dizer nada para ninguém, porque as pessoas vão te chamar de louca. Como assim você tirar de você, no momento difícil, de escassez, para servir ao outro? Muitas vezes você vê o seu ente querido desfalecendo, com os médicos dando um laudo de morte. Eu não sei qual é o tempo de espera que você está. Eu não sei, mas eu sinto a presença de Deus dizendo para alguém que essa enfermidade não é para morte, que essa fome não é para morte, que essa dor, esse desespero, essa separação não é para morte. Essa é a diferença daqueles que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças, voarão como águias. Voarão sobre as alturas. Quando aquela mulher levou a refeição para aquele profeta, aleluia, você sabe o que aconteceu? Aleluia, o milagre aconteceu da multiplicação na vida dela. O milagre que ela precisava chegou, aleluia, porque ele disse que seria, aleluia, naquele momento ali, o milagre iria acontecer e ela iria ver a obra de Deus, o milagre de Deus na vida dela. Amém? E ali, ao invés de ser a última refeição, a Bíblia vai dizer que eles comeram por muitos dias. Oh, glória! Quando você vive a obediência na palavra, ainda que você esteja passando dias difíceis, ainda que você não possa compartilhar a sua dor com mais ninguém, ainda que você não possa dividir, Deus já está enviando, já está a caminho o seu milagre, já está a caminho, e vai chegar no momento que você não espera. Aquela viúva não esperava que o milagre viesse através de alguém que ela precisaria alimentar com a sua última refeição. Talvez as suas forças sejam as últimas nesse momento. Talvez o lugar que você esteja seja de desesperança, e ao bater na sua porta, aleluia, aleluia, em forma de você servir, você estará sendo servido, porque Deus não deve nada para o homem, Deus não deve nada para ninguém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pensa nisso. Assim como o profeta veio de uma situação tão difícil, ele foi em obediência. Olha onde que Deus fez ele parar. Na casa de uma viúva, bater na porta de uma viúva, ele pediu água. Talvez o que a multidão possa oferecer tão corriqueiro, talvez seja o que esteja sobrando, aquilo que esteja oferecendo para Deus. Mas quando Deus vê a sua disposição, Ele pode realmente te colocar à prova e falar: prepara algo que seja o seu último. Prepara algo para mim que seja o seu melhor. Prepara algo para mim que seja desejoso. Aleluia. Glória a Deus. Quantos bolos, quantos pães aquela viúva pôde preparar.
depois de achar que aquela era sua última refeição, porque ela obedeceu a palavra de Deus. Hein? Assim será na sua vida. Que Deus abençoe. Esse é o devocional de hoje. Que Deus abençoe você. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Alguém do seu lado que esteja precisando ouvir isso. Que Deus abençoe você muito. Que você entenda a diferença de esperar e esperar com paciência no Senhor. Quando você espera com paciência no Senhor, o Senhor tira você do charco de lodo, dos seus pés da cova, do abismo, e te coloca firme na rocha. A rocha é Ele, a palavra é Ele. Aqueles que te viram no outro tempo, cabisbaixo, sem direção, vai ver uma mulher fortalecida, vai ver uma pessoa cheia da graça, vai ver uma pessoa cheia do favor do Espírito Santo, vai ver uma pessoa que vai caminhar mais uma milha, porque esse não é o seu fim, esse laudo não é o teu decreto de morte, esse desemprego não é o seu decreto de morte, esse vício não é o seu decreto de morte, esse lugar não é o seu decreto de morte. Deus está no controle de tudo. Aleluia! Que você possa saber que esperar com paciência no Senhor vai fazer toda a diferença para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você rica e abundantemente, em nome de Jesus.